Bom dia, pessoal. Nós vimos as propriedades de divisibilidade. Nós vimos que elas importam para nós identificarmos um número primo, que seria o número primo, que a gente viu a aula passada. Seria um número que tem como divisor somente um e ele mesmo, ou seja, ele só tem dois divisores no universo dos números naturais, que a gente estabeleceu que os divisores têm que pertencer aos números naturais. Aí a gente vai ver hoje MDC e MMC. O que seria o MDC? Máximo divisor comum. Em alguns casos, vocês vão precisar desse raciocínio de MDC, do que seria e para que serve. Então, no caso, a gente tem, geralmente ele aparece em solução de problemas. Vai aparecer um problema para vocês, onde vocês vão ter que tirar uma parte racional disso. Um quinto de algo, ou um quarto, ou um terço de tal valor. E quando isso acontecer, vocês vão ter que usar o raciocínio de MDC ou MMC. Então, nós vamos começar pelo MDC, tá certo? Que seria o máximo divisor comum. Se eu estou falando de máximo divisor comum, eu tenho que saber quem são os divisores. Se eu tenho um máximo divisor comum, por exemplo, o número 4, eu tenho como divisores o 1, o 2 e o próprio 4. Quem é o máximo divisor comum? Não tem como, eu não estou dividindo ele com ninguém. Então, quando eu falo em máximo divisor comum, ou MDC, é de pelo menos dois números. Eu posso ter dois ou mais números, mas é no mínimo sempre de dois números. Então, aqui no caso, eu tenho o 12 e o 16. Quem são os divisores de 12 e de 16? Então, tem algumas maneiras de fazer. Então, vou mostrar para vocês. A primeira é vocês ir lembrando e testando. Tipo, o 1 é divisor de todo número. Então, sempre ele vai estar aqui. Próximo do natural, 2. 12 dividido por 2, 6. Então, o 2 é um divisor. 12 dividido por 3, 4. Então, ele é um divisor, 3. 12 dividido por 4, 3. Ó, você vê que quando chegou no 4, já começou a aparecer esse aqui. Então, fica uma dica para vocês. Quando eu começo a dividir e aparece o número que está aqui, é porque eu já cheguei na metade. 4 vezes 3, 12. Qual o próximo número que eu vou colocar aqui, que eu multiplicando dá 12? 6. 6 vezes 2, 12. E o próximo? 12. 12 vezes 1, 12. Isso é uma dica de divisores. Mas você pode continuar na testagem. Eu parei no 4. 12 dividido por 4, 3. 12 não é divisível por 5. Então, 12 dividido por 6, 2. E 12 dividido por 12, 1. Então, aqui no 16, vê que quando chegou em 4 vezes 3, 12, eu já comecei a procurar o número que eu ia multiplicar por esse, para achar o 12, que é uma dica de divisores. 16, começa sempre por 1. 16 por 1 é o próprio 16. 16 dividido por 2, 8. Por que ele é divisível por 2? Porque ele é um número par. 16 não é divisível por 3. 1 mais 6 dá 7, que não é divisível por 3. Então, eu não posso colocar 3 aqui. O próximo divisor vai ser 4. 16 dividido por 4, 4. Não pode ser por 5. Por que não pode ser por 5? Porque não termina em 0 e 5. E 6 porque não é por 2 e por 3. 7 porque a soma desses dois últimos números menos um fator também não dá por 7. Por 8. 8. Aí você vê que começa a aparecer o 16. 8 vezes 2, 16. Então, quem vai ser o próximo número depois dele? O próprio 16. Então, aqui eu tenho os divisores de 12 e de 16. Quando eu falo máximo divisor comum, é um fator que vai estar tanto no 12 quanto no 16. Então, o 1 está presente no 12 e no 16. O 2 está presente no 12 e no 16. O próximo fator comum, o 4, está presente no 12 e no 16. 6, 8, 12 e 16, eles não têm mais fator comum. Então, o MDC de 12 e 16
vai ser quem? O maior deles? O 4. Então, o MDC de 12 e 16, 4. O que foi que vocês fizeram? Escreveram todos os fatores divisores de 12, depois todos os fatores divisores de 16, depois eu procurei o maior valor comum entre eles, e aí isso é a minha resposta. Então, no caso do 30, 30 dividido por 1, 30. 30 dividido por 2, 15. Então, já sei que o 2, quando chegar bem aqui no 15, depois dele é só o 30. Presta atenção. 30 dividido por 3, 10. 30 não dá para dividir por 4. 30 por 5, 6. 30 dividido por 6, 5. Vê que já começou. 6 vezes 5, 30. Quem é o próximo número? Já usei esses. Quem é o próximo divisor aqui, então? 3 vezes quanto que vai dar 30? 10. Quem é o meu próximo divisor? 15. Por que 15? 2 vezes 15, 30. E por fim, 30. 30 dividido por 1, 30. Esses são os divisores de 30. Os divisores de 48. 48 é divisível por 1, por 2, que dá 24, por 3, que dá 16, por 4, isso aqui vai dar 12. Ó, 3 vezes 12, 36. Ainda eu não começo a voltar. O próximo, 48 dividido por quanto? 48 dividido por 16. Por quê? 3 vezes 16, 48. O próximo divisível por ele, já peguei do 3. 3 por 16, 48. Qual o próximo número? 24. Porque 2 vezes 24 me dá 48. E o outro número, o próprio 48. Tia, tem um detalhe. E o 12, por que não multiplicou com ninguém? Você faz a contagem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisores. Como são um total par, então vai acontecer de quê? Eles têm pares espelhados para me dar a multiplicação. Nesse caso aqui, quantos divisores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho um termo central. Como é que eu vou descobrir isso? Sempre que você colocar aqui o número, você faz a multiplicação para ver se já achou ele. Se você não tiver achado, continua. Na hora que você achar ele, já sabe que o próximo número aqui vai ser o que eu multiplicar. Sempre assim. Você vai escrevendo os divisores, chega num ponto que você vai ver que a multiplicação já deu ele. Então, se essa multiplicação aqui, 5 vezes 6, já deu 30, então a partir desse número, se eu não quiser dividir, ficar fazendo 30 dividido por 7, por 8, por 9, não. Basta eu olhar para cá e ver quem é que eu multiplico por 3, que dá 30, o 10. Quem eu multiplico por 2, que dá 30, o 15. Você pode fazer os dois caminhos. Divisores de 30 e 48. Quem são os fatores comuns? O 1, o 2, o 3. 5 não tem, 6 não tem, 10 não tem, 15, 30 também não. Então, o meu maior fator comum entre eles, MDC, de 30 e 48. O MDC de 30 e 48 vai ser igual a 3. Divisores de 7 e 15. 7, a gente viu na aula passada que ele é um número primo. Por que ele é um número primo? Porque ele só tem dois divisores, o 1 e o próprio 7. 15, quem são os divisores de 15? 1, o 3, o 5, ó, 3 vezes 5, 15. Já achei esse aqui, esse par. Quem é o meu próximo par que vai fazer 15? O próprio 15. Então, ele tem 4 divisores, ele não é primo. Porém, o único fator comum entre eles dois é o 1. Quando isso acontece,
eu digo que esses números são primos entre si. É importante entender esse conceito de primos entre si, porque quando você trabalha com fração e precisa de um MMC, se eles forem primos entre si, você vai saber que precisa só de uma multiplicação. Já eu explico isso melhor para vocês. Então, o MDC de 7 e 15 vai ser quem? O 1. Então, isso significa que eles são primos entre si. É o que a gente costuma dizer quando eu tenho que a divisão entre eles não tem um número sequer comum a eles. Somente o 1 que é divisor de todo número. Eu posso fazer dessa maneira, e a outra maneira de eu resolver isso é decompondo em fator primo. Volta para cá, ó. 12 e 16. Usando o que a gente aprendeu na aula passada, se eu for decompor em fator primo, o 12 e o 16, 12 dividido por 2, 6, 16 dividido por 2, 8. Por 2, 6 dividido por 2, 3, 8 dividido por 2, 4. O 3 eu não consigo mais dividir por 2, mas o 4 eu consigo dividir por 2. Mas o que é que acontece aqui? Quem é o fator comum entre ele? Esse é um fator comum e esse. A partir do momento que eu começar a dividir aqui por 2, já não é mais um fator comum, porque ele só vai funcionar para esse número 4, que é do 16. Repete o 3, 4 dividido por 2, 2. Tenho que usar o 2 de novo. Repete o 3 e aqui dá 1. Por 3, 1 e 1. O único fator comum entre eles é esse 2 e esse 2. Portanto, o MDC vai ser quem? A multiplicação entre eles. Então, o MDC vai ser igual a 2 vezes 2, que é a multiplicação dos fatores comuns, que é 4. Ou seja, você pode decompor todos os divisores dos dois números, ou você pode também fazer de que maneira? Fazer a decomposição em fator primo. Lembrando que para isso, o que é que você vai fazer? Depois que você decompor, você vai identificar quem é o fator comum. O que é um fator comum? O divisor tem que servir para os 2 ou 3 números. Se ele servir para 2 ou 3 números, ele é um fator comum. Na hora que o próximo divisor não serve para os 2 números, ele deixa de ser um fator comum. Então, eu não posso usar ele como MDC. Então, eu posso fazer o máximo divisor comum por decomposição e comparação, ou eu posso fazer simplesmente por decomposição em fator primo. Como é que segue a regra de decomposição em fator primo? Segue essas 3 sequências. Primeiro, você decompõe o número em fatores primos. O que é decompor o número em fator primo? É você, sempre que for dividir, você vai dividindo sempre pelos primos em ordem crescente. Nunca eu posso dividir por 2, depois por 3 e voltar para o 2. Não, decompõe fator primo tem uma sequência e uma ordem. E todos os divisores são primos. Então, no caso, primeiro eu decomponho em fatores primos. Depois dessa decomposição, eu identifico quem são os fatores primos. E depois eu multiplico esses fatores comuns que eu identifiquei. E uma outra maneira de você trabalhar MDC, que em alguns livros tem, mas que você também pode usar. Se o seu não tiver, não tem problema, você pode usar da mesma maneira. É pelo algoritmo de Euclides. É um tipo de calcular MDC. Qual a diferença desse para os outros procedimentos? É que aqui a gente só trabalha com 2 números. Nos outros eu posso trabalhar com 3 números. Aqui não. Então, no caso, como é que funciona o algoritmo de Euclides para me descobrir um MDC? Você vai trabalhar assim. Coloca o 150 barra, coloca o 100. Esse 100 vai ser o divisor. Você passa um traço, passa o outro. Tem que fazer assim, parecido com um jogo da velha mesmo. Passa esse traço aqui. Pronto. Começa sempre por quem? Por 1. 1 é o divisor comum de todos os números. Então, 1 vezes 100 é 100. Falta quanto para 150? 50. Aí você, esse resto da divisão,
traz para cá. Por isso que as linhas continuam e ficam em branco, sem eu continuar os quadrados, porque eu não sei quantos eu vou utilizar. 1 vezes 100 é 100, para 150 sobra 50. Então, esse 50 que restou, eu vou repetir aqui. Agora por 2. 2 vezes 50, 100, 0. Não restou nada. Portanto, quem é o meu MDC aqui? 50. Na hora que zera, o meu MDC é quem eu achei, que era o 50. Se eu fosse fazer por decomposição em fator primo, 100 e 150, por 2 seria 50 e seria 75. Por 2, esse 2 aqui já não é mais fator comum, porque ele só dá para dividir o 50 e não o 75. Então, 50 dividido por 2, 25. 75 que eu não posso, eu repito. 75. Agora, os números aqui vão ser divisíveis por quanto? Quem é o próximo fator primo? O 3. O 3 não divide o 25, então ele não é fator comum. Ele só divide o 75. 75 dividido por 3, 25. Então, eu tenho esse fator comum. E agora, 25 e 25 por 5 vai ser 5. E 5 ele é divisível por 5, que dá 1 e 1. Então, esses são os meus fatores comuns. Então, como é que faz quando eu decomponho o fator primo para me descobrir quem é o MDC? Primeiro eu decompus em fatores primos. Segundo passo, eu identifico quem são os fatores comuns. Esse 2 eu consegui utilizar para 150, porque ficou 50 e 75. Esse 5 para 25 e 25 e esse 5 para 5 e 5. Eles são os fatores comuns. O terceiro passo é eu multiplicar. Portanto, o MDC de 100 e 150 vai ser igual a 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5, 10, vezes 5, 50. Então, você podia fazer pelo algoritmo de Euclides, como você podia fazer por decomposição em fator primo, ou por decomposição. O MDC de 100 começa sempre por 1. 100 dividido por 1, 100. 100 dividido por 2, 50. 100 não dá para dividir por 3. Por 4, 25. 100 dividido por 5, 20. 100 dividido por 6, não é. Por 7 também não. Por 8 também não dividi ele. Por 9, aliás, por 8, ele é divisível por 2 e 4. Então, ele vai ser dividido por 8. Quanto é que vai ser o 100 dividido por 8? Aí, se você não lembrar, você vem aqui. 100 dividido por 8. Tio, mas eu acho que ainda não dá. Tem que testar tudinho, ó. 1 vezes 8 é 8, para 10, 2, baixa o 0. 2 vezes 8, 16, 4, fica quebrado. Então, já viu que não dá. Mas multiplicando aqui dá, mas não estou falando de múltiplos, e sim de divisores. Então, não dá por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9. O próximo é o 10. 100 dividido por 10 é 10. Aí, como eu falei para vocês, faz a testagem da multiplicação. 5 vezes 10, 50. Tá quase chegando aqui. O próximo divisor, ele não é divisível 100 por 12, nem por 13, nem por 14, nem por 15, nem por 16, nem por 17, nem por 18, nem por 19, mas ele é divisível por 20. 5 vezes 20, achei o 100. Então, agora, se eu já achei, 4 vezes quanto? Quem é o próximo divisor para me dar 100? 25. 2 vezes quanto vai me dar 100? 50. E 1 vezes quanto que vai me dar 100? 100. Então, esses são todos os divisores. Você está vendo quanto tempo aqui eu já perdi só em decompor os divisores de 100. Então, o processo mais rápido para vocês de divisores, quando for de 2 números, é o algoritmo de Euclides. Tá certo? Porque vocês vão calcular somente, trabalhar somente com o resto até zerar. Vou dividindo. Quando zera, aquele é o MDC. A gente começou fazendo os divisores de 12 e 16.
Se eu for fazer 12 e 16 pelo algoritmo de Euclides, sempre eu começo com o maior. 16 e 12. Ó. Pronto. 1 vezes 12 é 12. Quanto falta para 16? 4. O resto, traz para cá. 4. Quanto eu vou multiplicar por 4 para dar 12? 3. 3 vezes 4, 12. Não sobra nada. Então, quem é o MDC de 16 e 12? 4. Então, o melhor método para vocês, quando for 2 números os divisores, vai ser usar o algoritmo de Euclides. Ele é o mais rápido e bem eficiente, porque funciona como se fosse uma divisão. 16 dividido por 12. A diferença é que o quociente vai estar aqui e o resto vai estar aqui. E não da maneira tradicional. 16 por 12, onde eu faria nessa configuração. É porque ele vai estar em cima. A diferença é que esse 1 sobe e o resto eu vou trazer para cá. Para me continuar as divisões. Tá? Nós vimos MDC, que é máximo divisor comum. E agora nós vamos ver o MMC, que é mínimo múltiplo comum. O que é um múltiplo? Para começar, que a gente já viu, que eu falei para vocês em divisores, o que era um múltiplo. Tipo, se eu tenho 12 dividido por 2, 6. Se eu faço 2 vezes 6, 12, isso é um múltiplo, é quando eu tenho uma multiplicação. Por exemplo, se eu peço os 5 primeiros múltiplos de 5, então você vai me dar 5 vezes 0 é 5. É 5 ou é 0? É 0. Nunca nos múltiplos começa por 1 ou pelo próprio número. Começa sempre por 0. Assim como em divisibilidade, o 1 é divisor de todo número, o 0 ele é múltiplo de todo número. Eu posso multiplicar por qualquer um e vai dar 0. Sempre. Então o 0 ele é múltiplo de qualquer número. Tia, 5 vezes 0 não é 5 não? Não, porque isso seria uma soma. Eu estou falando de multiplicação. Então 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Eu já tenho aqui 5 múltiplos, ou seja, 0, 5, 10, 15 e 20. Os múltiplos é o resultado da multiplicação de 5 pelos números naturais, em ordem crescente. Então, o múltiplo sempre vai ser isso, múltiplos. Agora eu quero MMC de 12 e 16. Você não precisa fazer 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3 e depois procurar o fator comum. O MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor desses fatores aqui que está em comum entre eles dois. Sempre que se falar em MMC, quem você vai usar vai ser a decomposição em fator primo. Sempre. No caso do MMC. No MDC, eu podia decompor os divisores e procurar o maior. Eu poderia usar o algoritmo de Euclides, ou eu podia decompor em fator primo, identificar os fatores comuns e depois multiplicar somente eles. MMC é diferente. Eu vou decompor 12 e 16 em fator primo. Então, 12 e 16 por 2. 12 por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. Por 2, 6 dividido por 2, 3. E 8 dividido por 2, 4. Continua. Por 2, 3. Vai repetir. 4 dividido por 2, 2. Por 2, repete o 3 e é 1. Por 3, 1 e 1. MMC, primeiro procedimento, decompõe fatores primos. E o segundo procedimento, multiplica todos os valores. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 3, 48. Então, o menor múltiplo comum entre eles dois é o 48.
Se eu não quisesse fazer assim, se eu quisesse fazer decompondo, então você faz tipo uma tabuada. 12 vezes 0, começa sempre aqui. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. Pronto, fiz até aqui. No caso do 16, os múltiplos de 16. 16 vezes 0, 0. 16 vezes 1, 16. 16 vezes 2, 32. 16 vezes 3, 48. 16 vezes 4, 64. Ó, já passou. Eles não se encontram. O único fator em que eles se encontram, 48, 48. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser o 48. Múltiplos comuns, 48 e 48. Posso fazer dessa maneira, posso fazer dessa maneira. Decompõe em fator primo e depois os fatores eu simplesmente multiplico. Exemplo, MMC entre 8 e 12. MMC entre 8 e 12. Vou decompor em fator primo. Por 2 dá 4 e dá 6. Por 2 dá 2 e dá 3. Por 2 dá 1 e 3. E por 3, 1 e 1. Multiplico agora todos os fatores. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, o MMC deles, 24. Quando é que você vai utilizar esse MMC? Esse MMC, geralmente, ele é utilizado quando eu vou trabalhar com frações, com números racionais. Sempre que eu tiver o MMC, ou uma soma ou uma divisão de frações racionais, no caso, uma soma ou uma subtração, eu vou ter que fazer MMC, porque são frações com denominadores diferentes. Então, para mim somar elas, eu tenho que igualar esses denominadores. Como é que eu vou igualar esses denominadores? Usando um fator comum entre eles, que é o MMC. MMC de 3 e 6 decompõe em fator primo. Por 2, repete o 3, dá 3. Por 3, 1 e 1. 2 vezes 3, que vai ser igual a 6. Pessoal, isso aqui não é uma coincidência, é uma propriedade. Sempre que entre dois números eu tiver um deles sendo múltiplo do outro, o MMC vai ser justamente ele. Exemplo, 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Ou seja, 6 é um múltiplo de 3. Então, nesse caso, por 6 ser um múltiplo de 3, o que acontece? Ele é o MMC. Se você lembrar dessa propriedade, você pode colocar o valor direto. Exemplo, 6 e 12. 6 e 12. Quem seria o MMC? 12. Por quê? Porque 6 vezes 2 vai ser 12. Como é que eu posso verificar isso? Decompondo em fator primo. Por 2 dá 3 e dá 6. Por 2, repete o 3 e dá 3. Por 3, 1 e 1. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ou seja, 12 é um múltiplo de 6. Então, nesse caso aqui, quem vai ser o MMC? O próprio 12. Isso é uma propriedade. Propriedade que diz o quê? O MMC entre dois números em que um deles é múltiplo do outro será maior entre eles. O que vai ser o maior entre eles? O MMC. Então, a aula de hoje era sobre MDC e MMC, porque tem uma diferença entre eles. Qual foi o método que eu falei para vocês que seria mais fácil de ser utilizado quando eu estivesse falando de MDC? Algoritmo de Euclides. Como é que funciona o algoritmo de Euclides? Dividindo 40 por 20.
40 por 20. 1 vezes 20 é 20, para 40, falta 20. Aí você traz esse 20 para cá. 1 vezes 20 é 20, que dá igual já. Zerou. Então, quem é o maior divisor comum entre eles? O próprio 20. Se tiver dúvida, quiser decompor 40 e 20. 40 e 20. Por 2, que dá 20 e dá 10. Por 2, dá 10 e dá 5. Por 2, 2 já não é mais fator comum, tá? Fator comum é esse e esse. Por 2 dá 5 e 5. Próximo fator comum aparece. Por 5 dá 1 e 1. Então nós temos o 2 e o 5 como fatores comuns. Decompôs, identificou, agora multiplica. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Posso usar o algoritmo de Euclides, posso usar a decomposição. E se eu quiser decompor os fatores, todos eles, posso também. MDC de 20. O MDC de 20 sempre começa por 1. Divisores de 20. 20 dividido por 1, 20. 20 dividido por 2, 10. Não é divisível por 3. 20 dividido por 4, 5. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Já achei esse meio. Então, no caso, o próximo valor vai ser um que eu multiplico por 2. 10. 2 vezes 10, 20. E o próximo, o próprio 20. Decompôs todos os fatores de 20. Agora, MDC de 40 são os divisores, tá, pessoal? Estou botando assim porque eu estou fazendo comum. Divisores de 40, 1, o 2, 40 dividido por 2 é 20, 40 dividido por 4 é 10, 40 dividido por 5 é 8, 40 dividido por 8 é 5, 5 vezes 8, 40, já cheguei no meio, já vou ter que ir diminuindo aqui. 4, agora vai multiplicar por quanto? Por 10, para ser 40. 2 vai multiplicar por quanto? Por 20, para dar 40. E 1 vezes 40, que 40 é divisor dele mesmo. Então, o maior divisor comum, fator comum 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Qual o maior valor desses? O 20. Então, MDC de 20 e 40, 20. Qual foi o método mais rápido que a gente fez o cálculo? O algoritmo de Euclides. Quando é que ele pode ser utilizado? Somente quando eu tiver só 2 valores. Se eu tiver 3 valores, eu já não posso. MMC de 20 e 40. Como é que é feito o MMC de 20 e 40? Você decompõe. E o que acontece com ele? Acha os fatores e multiplica. Ou, nesse caso que a gente acabou de ver, se um deles é múltiplo do outro, no caso, 20 vezes 2 é 40. Se um deles é múltiplo do outro, então o MMC vai ser esse múltiplo, 40. Tia, eu não tenho segurança em fazer isso. Decompõe o número e multiplica os fatores. Está aqui, 40 e 20 decomposto em números primos. Então, agora a gente só multiplica os fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. Posso usar a propriedade ou eu posso usar a decomposição. Qual é a diferença entre eles? Quando eu usar decomposição em fator primo, no MDC, eu vou utilizar somente os fatores comuns e multiplicar eles. No MMC, eu vou multiplicar todos, independente de quem seja fator comum ou não. Tá certo? Lembra sempre disso, que há essa diferença entre MDC e MMC. Vamos fazer um exercício para finalizar esse estudo. Vai ser a continuação dessa aula? É. É o exercício agora? É o exercício. Aí eu vou deixar acabando aqui porque vai ficar no mesmo vídeo.
exercício. A gente corta essa parte. Essa aula a gente falou com você? Sexto. É a mesma aula mesmo? Terminando. Então vai anotar logo aqui, aí eu... Tá, depois eu te mando só a agenda de casa. Você que não acaba chamando a família. Você que tá recebendo depois eu vou ver isso aqui. Como é que eu faço essa fotografia? Só assistir mais tarde, né? Depois eu vou ver isso aí. No documentário. No documentário. Eu achei que não assisti não. Viu? Mas não, já terminei, mano. Cara, fica tudo. Não disse nada, não. Ele não vai entender. Ninguém tem medo. Você dá pra ficar um monte, eu acho. Vamos lá. Olha tanto, cara. Ele tocou muito da criança. Só que... Falando do cara ele mostrou um sistema, né? Eu perguntei se esse era dele, o sistema. O Renato. Ele mandou o sistema. Esse negócio de servidor é para fazer. Porque tem investimento, cara, um negócio de investimento em governo mais fácil. Agora é um sistema complexo, enquanto assim é show. Pronto. Só começar? Pronto, né? É bem daqui, né? Melhor. Pessoal, no exercício a gente vai somente utilizar MDC e MMC, conceito de múltiplo e de divisor, tá? Então, quais são os 10 menores múltiplos de 12? Os 10 menores múltiplos são os primeiros, ou seja, eu vou multiplicar pelos números naturais e os 10 primeiros vão me dar os múltiplos. Então seria 12 vezes 0, que é 0, 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24,
12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 vezes 8, 84. 12 vezes 9, 96. E 12 vezes 10, que vai ser igual a 120. Então, vocês vão percebendo que aqui está somando. 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. O múltiplo é uma soma. Não vão esquecer disso. Porque eu sei que alguns de vocês ainda se confundem com a tabuada. Então, no caso, vocês vão ter... Oh, gente, perdão. Deixa eu só arrumar esse número. Então, vocês vão ter que começar a se acostumar com isso, tá certo? Lembrando sempre, ó, 12 para cá, eu somei 12. De 24 para 36, somei 12. De 36 para 48, eu somei 12. Então, vocês foram somando os 12 para achar os múltiplos, tá certo? Então, o 12, tantas vezes, vai achar isso. Esse aqui, vocês vão me mandar dos múltiplos de 24. Ou seja, vocês vão fazer os mesmos cálculos 10 vezes, tá certo? O MMC entre 12 e 24, a MMC é decomposição em fator primo. O que foi que eu expliquei para vocês? Eu posso fazer por fator primo ou eu posso fazer de uma maneira bem rápida, usando a propriedade. 24 é múltiplo de 12? É. 12 vezes 2 dá 24. Então, no caso, o MMC vai ser quem? 24. Como é que eu provo isso? Decompondo. Por 2, 6 e 12. Por 2, 3 e 6. Por 2, 3 e 3. E por 3, 1 e 1. Multiplico todos eles, porque em MMC tem que multiplicar. E vai me dar o próprio 24. MDC de 12 e 24. Vamos utilizar o algoritmo de Euclides para vocês começarem a se acostumar com ele. 24 e 12. 1 vezes 12 é 12. Para 24, falta 12. Repete o 12 aqui. 1 vezes 12 é 12. Não sobra nada. Então, o maior divisor comum entre eles é o próprio 12. Vê que é diferente. MMC de MDC. Usei os mesmos números, 12 e 24. Mas é diferente. No múltiplo comum, eu pego o maior entre eles. No divisor comum, eu pego o menor entre eles. Tá certo? Qual o MMC de 6, 12 e 24? Vou fazer agora com 3 números. Vale a mesma regra, mas a gente vai decompor só para comprovar para vocês. Por 2, 3, 6 e 12. Por 2, repete o 3, 3 e 6. Por 2, repete o 3, 3 e 3. E por 3, 1, 1 e 1. Então, na multiplicação entre eles, eu vou ter 24. Mas valia a mesma regra. 12 e 24 são múltiplos de 6. 6 vezes 2, 12. E 6 vezes 4, 24. 12 vezes 2, 24. Ou seja, o 24 ele é múltiplo deles dois. Então, o 24 seria o MMC. Se você não consegue fazer esse raciocínio, faz a decomposição em fator primo e depois multiplica todos os fatores, tá? E utilizando o algoritmo de Euclides, calcule o MMC entre 150 e 180. Pelo algoritmo, eu tenho 180, 150. 1 vezes 150 é 150. Para 180, falta 30. Resto, vem para cá. 5 vezes 30, 150. Zerou. Então, o meu MDC, maior divisor comum entre eles, vai ser 30. Sempre divisor comum
é quando zera, tá? Não deixa de fazer a atividade do livro. Quem deixou de mandar as atividades ainda pode mandar, não tem um período de entrega. O ruim para você é que você vai ficar acumulando a atividade. Pode mandar as dúvidas, recebi os e-mails com dúvidas e respondi, tá certo? E eu espero que vocês, quando vocês não conseguirem fazer inclusive a questão do livro, não precisa pegar uma questão de outro canto. Própria questão, se você quiser só bater a foto e mandar como você fez para ver onde você errou, porque teve alguns que disseram assim, eu não consegui fazer, e nem me mandou aonde estava a dúvida, de onde não conseguiu continuar. Então, de onde você não conseguiu fazer, você me mostra para mim saber onde é que está a dificuldade. Se é do começo, com certeza, você vai dizer assim, não entendi a questão. Mas se você conseguiu fazer e deu um resultado diferente, aí eu vou olhar onde você está errando, para a gente poder fazer só aquela pequena correção no raciocínio, porque às vezes é só um sinal, ou então uma multiplicação que você fez errado, tipo um 2 vezes 6, você botou um 8, porque na hora você se confundiu e somou em vez de multiplicar, e isso vai dar uma diferença no resultado. Então você me manda tudo que você fizer, para poder eu fazer a correção e tirar as dúvidas. Não se preocupem que essas atividades eu vou passar para a tia Vânia, vai contar com o NA para vocês, tá? Até a próxima.